Como vimos, nós podemos definir o que a gente chamou de um vetor resultante, que pode ser a soma ou pode ser a diferença entre dois vetores. Que no fundo, esse aqui também é uma soma com o vetor oposto. Então, nós vimos que se eu tenho dois vetores, A e B, então nós podemos construir sempre um paralelogramo e obter esses vetores soma e o vetor soma com o oposto. Nós vimos que os dois vetores em vermelho podem ser substituídos por um vetor que nós chamamos de resultante, que é o vetor soma. Então, para a gente, é como se esses aqui não existissem mais. E no lugar dele nós temos uma pessoa que não estava ali, mas ela exerce o papel desses dois agora. Eu posso descrever o movimento na direção do vetor verde. Eu posso imaginar o contrário. Qualquer vetor desse eu posso imaginar a volta, imaginar, ok, esse vetor agora é o mesmo que a soma de dois que poderiam não estar ali. E isso é que a gente vai fazer agora na hora de decompor os vetores nos eixos cartesianos. Nós vamos escrever o vetor num plano xy, esse é o vetor A, e podemos imaginar então que esse vetor é a soma de dois outros vetores, ok? Que eu vou chamar de AX e AY. E eu posso escrever o AY aqui sobre o eixo Y. Então, para nós agora, eu escrevi um vetor decompondo ele em duas partes. Então, lembra, é a mesma história. Se isso aqui fosse alguém puxando alguma coisa, eu poderia imaginar que esse alguém não estava aqui, e no lugar dele eu tenho uma pessoa puxando aqui e a outra puxando no outro lugar. Então, essa é a essência do que a gente está fazendo aqui. Dessa forma, nós definimos θ. Θ é o ângulo que dá a direção do vetor. Direção. O sentido é o sentido dado pela seta. Então, como nós vemos dessa figura, nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? Esse aqui é o mesmo AY, e nós sabemos que o comprimento do A é dado ao quadrado, é a soma dos quadrados desses catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Ou seja, o valor do A é ax quadrado mais ay quadrado. E a direção pode ser dada em termos, por exemplo, se a gente olhar aqui, essa direção θ, eu posso obter a partir da tangente, que seria AY sobre AX, mas pode também ser seno de θ, AX sobre A, ou mesmo o cosseno de θ, ou seja, aqui AY. Seno é o cateto oposto. E aqui AX sobre A. Cosseno envolve o cateto adjacente. Então, dependendo dos parâmetros que eu tenha, a gente pode usar um ou outro. Podemos agora escrever esses vetores da seguinte forma. Qualquer vetor A, eu posso escrever ele como sendo o valor que ele tem, em termos de comprimento, vezes um vetor que eu chamo de vetor unitário. Ou seja, o vetor A é a soma de vários vetores unitários sobre ele ali. Então, da mesma forma, o vetor, por exemplo, na direção x, pode ser o valor daquela componente AX vezes um vetor unitário na direção x, que nós vamos escrever aqui. Esse é o vetor unitário.
E o vetor AY vai ser então o tamanho desse vetor aqui, o tamanho dessa componente, vezes um vetor unitário na direção J. Então, nós podemos escrever o vetor A dessa forma. AX mais AY, ou o vetor A é igual o valor de AX vezes o vetor unitário na direção X, que é o I chapéu, mais o tamanho do Y vezes o vetor unitário na direção do Y, que é o J chapéu. Como é então que fica a soma de vetores em termos de componentes? O vetor A vai ter aqui a componente AX e a componente AY. E o vetor B, ele vai ter a componente BX, que é esse tamanho aqui, e ao mesmo tempo ele vai ter essa componente BY. Aqui. Então, se a gente olhar bem, o vetor resultante é esse que sai daqui e vai ser visto aqui. Ou seja, esse aqui em preto é o vetor soma. Que ele também pode ser visto como a soma desse com esse. Ou seja, esse azul nada mais é do que AX mais BY. E esse aqui é a soma de BY com AY. Então, nós escrevemos que o vetor resultante vai ser AX mais componente BX na direção I, mais a componente AY mais BY de cada vetor. E se eu quiser o módulo desse vetor, ele vai ser o quê? Essa componente ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras, mais a outra componente também ao quadrado. Se nós tivermos em 3 dimensões, basta escrever o R como sendo uma componente em X, uma componente em Y e depois uma componente na direção Z. E dessa forma, o módulo desse vetor agora será, usando o mesmo teorema de Pitágoras, mas incluindo agora a terceira dimensão. Vamos fazer esse exemplo brevemente. Qual é a soma desses vetores? A mais B. Então, essa soma nós vamos fazer somando componente a componente. Então, somando a primeira componente, nós temos 2 mais 5 na direção X, mais, agora nós vamos somar as outras componentes. Então, 3 menos 4 na direção J. E o vetor resultante será, então, 7 na direção I, menos 1 na direção J, que eu vou escrever só como J. O módulo de R, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, é 7 quadrado, mais, vou enfatizar aqui que é menos lá, menos 1 ao quadrado, raiz quadrada. E isso vai ser igual a raiz de 50, que vai ser igual a 7,07. Agora, qual a direção do vetor resultante? Então, nós vimos que podemos, por exemplo, calcular a
tangente, que é a componente y sobre a componente x. A componente y vale menos 1 e a x 7. Então, nós teremos isso igual a menos 1 sobre 7. Então, θ vai ser o arco cuja tangente vale menos 1/7. E usando a calculadora, você vai encontrar que esse ângulo é 352 graus. Então, voltando a esse slide, como é que a gente veria esses vetores graficamente? Então, nós tínhamos aqui direção y, direção x. Aqui nós estamos dividindo o eixo de 1 em 1. Então, o primeiro vetor, o A, ele tinha 2 mais 5, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse foi a soma dessa componente. E o outro foi menos 1. Está aqui o menos 1. Então, o que é que a gente faz? Então, dessa forma, a gente traça qual era o vetor. E esse ângulo aqui foi o que nós achamos de 352 graus, que é o mesmo que esse que está aqui, ele é complementar desse. Esse, se fosse contado do eixo x em direção ao verde ali, no sentido horário, então seria o menos 8 graus. Suponha agora esses três vetores de deslocamento. Qual vai ser o vetor resultante aí? Então, rapidamente, nós vamos somar cada componente. Somando essas primeiras, 1,5 mais 2,3 menos 1,3 na direção 1, teremos 2,5i. Agora, vamos somar as componentes j. Então, nós teremos 3 menos 1,4 mais 1,5j. O resultado será 3,1j. E na direção k, que é a direção z, eu só tenho esses dois. Então, menos 1,2 menos 3,6k. E o resultado será menos 4,8k. E o vetor soma, vamos fazer diretamente, vai ser esse ao quadrado, mais o 3,1 ao quadrado, mais menos 4,8 ao quadrado, e vou tirar a raiz quadrada. Então, esse vai ser o comprimento desse vetor resultante, que será 6,24 metros. E agora a gente faz a pergunta, onde é que esse vetor estaria representado? Então, temos aqui o eixo tridimensional, x, y, z, os eixos coordenados. Então, ele está, por exemplo, 1, 2, aqui 3, então ele está no ponto 2,5 na direção x. Na direção y, ele está 1, 2, 3, em algum lugar aqui, 3,1. E na direção z, ele está 1, 2, 3, 4, 5. Então, por aqui, menos 4,8. Então, como nós sabemos, nós podemos identificar que esse ponto se encontra sobre o plano XY aqui. E agora, esse vetor vai estar projetado nessa direção menos 4,8, no sentido desse menos 4,8. Então, o vetor vai estar aqui. Esse vai ser
o vetor soma. Então esse vetor rosa ele está para baixo do plano XY.